E o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, declarou num evento transmitido para as universidades de Harvard e do MIT, nos Estados Unidos, que o Supremo atuou nos últimos anos como barreira contra o extremismo. A informação foi divulgada pelo Estadão no domingo. No vídeo, Barroso citou decisões na pandemia, na área do meio ambiente e proteção a indígenas, justificando a abertura de inquéritos como resposta ao que chamou de terrorismo institucional, mesmo diante de críticas de judicialização excessiva. Aqui no Brasil, para enfrentar o populismo autoritário, o extremismo, o Supremo Tribunal Federal chamou para si essa missão, ao lado de outras instituições, mas o Supremo chamou para si esse papel e atuou intensamente mediante diferentes formas de atuação. O Supremo atuou instaurando investigações para enfrentar terrorismo, para enfrentar o extremismo destrutivo das instituições e atuamos também por manifestações públicas tentando mobilizar a sociedade para a resistência democrática e considero que esse foi um papel muito importante que o Supremo Tribunal Federal exerceu e o Brasil foi um dos países em que se resistiu com sucesso ao populismo autoritário e se evitou o colapso das instituições. Barroso também afirmou que o populismo autoritário trouxe perdas para a população graças à captura do conservadorismo e de líderes religiosos pelo extremismo. O presidente do Supremo citou ainda a disseminação de notícias falsas como um dos principais instrumentos de mobilização do que chamou de extrema-direita. Caute, bom, trocando em miúdos aí o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso, que não importa o que façam, o que decidem, quem manda no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Não, assim, um conceito, as frases do Barroso, enquanto ele falava, eu tentava relembrar a definição de delírio no dicionário Aurélio. Porque, assim, resistência ao populismo autoritário, não sei se são exatamente essas palavras, mas, ministro Barroso, a resistência ao populismo autoritário, quando temos propostas do governo como pele da censura, por exemplo, que vai impedir denúncias, como aquelas que vimos na tentativa de taxar o PIX, por exemplo, ou também, agora, esse delírio populista de querer isentar até R$5.000 sem ter nenhuma cobertura financeira adequada. Isso não é populismo também? Ou o fato de que o governo brasileiro está andando abraçado com as piores ditaduras do planeta Terra. Isso também não é uma forma de autoritarismo velado? E a gente poderia continuar em inúmeros casos. Ou a censura com veículos de comunicação durante as eleições. Isso também não é populismo autoritário? Então, do que estamos falando exatamente quando falamos de luta contra o populismo autoritário, ministro Barroso? E, especialmente, o senhor já fez o teste da Paulista, usando as palavras do mestre Augusto Nunes? Se o senhor acha que o Supremo teve esse papel tão importante para a população brasileira, por que não desfilar em carro público, então, carro aberto no meio da Paulista, vendo a reação dos brasileiros, dos paulistanos, ou em qualquer outra cidade do Brasil? Por que não pegar um voo comercial, por exemplo, para ver como são homenageados, osanados os ministros do Supremo? Por que não simplesmente aparecer num jogo de futebol qualquer, um jogo qualquer de futebol, ou algum evento olímpico ou paralímpico, né, ou qualquer outro tipo de estádio lotado e ver a reação, sentir a reação popular? Se o Supremo Tribunal Federal foi tão importante para a democracia brasileira, como o Barroso diz durante uma conferência em Harvard, né, por que não aparecer frente à opinião pública brasileira, colocada assim fisicamente no mesmo lugar, e aguardar a reação? Se forem aplausos, assim, uma enxurrada de aplausos, com certeza a população brasileira vai ter aprovado essa atividade do Supremo. Se for uma sonora vaia, como aquela que o Supremo, ou qualquer ministro do Supremo, leva quando aparece na rua, coloca um pé em qualquer restaurante com 3 pessoas dentro, aí vocês verão qual que é a opinião do brasileiro médio em relação a esta atividade do Supremo Tribunal Federal.
Silvio, se me permite, deixa eu trazer aqui mais uma vez o que disse o ministro Barroso em relação à função, né, do Supremo Tribunal Federal. Ele que disse isso no evento Brasil Conference, que foi realizado entre as universidades de Harvard e MIT nos Estados Unidos. Aspas para o ministro Barroso. Aqui no Brasil, para enfrentar o populismo autoritário, o extremismo, o Supremo Tribunal Federal chamou para si essa missão, ao lado de outras instituições, e atuou intensamente mediante diferentes formas de atuação, fecho aspas aqui, por um trecho do que disse o Barroso nesse evento no final de semana, Silvio. É tudo errado, né? O evento é absolutamente equivocado, porque você leva o presidente do Supremo Tribunal Federal e dá um microfone para ele. Aliás, ele não pode ver um microfone, que ele já começa a falar, ele é apaixonado por discursos, pela voz, pela plateia. Ele deveria pendurar a toga, já passou muito tempo no Supremo. Vá fazer aquilo que gosta e lhe faz bem. Vai fazer um bem para a sua alma, inclusive, presidente Barroso. Candidate-se à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal. Vá ao escrutínio público, submeta-se às urnas e aí sim você vai poder desempenhar todo o seu dom de oratória que acha que tem. Vai poder falar sobre o assunto que quiser. Quer falar sobre meio ambiente, extremismo, populismo, democracia. Onde é que se faz isso? Onde é que se parla? Se parla no parlamento, no Congresso Nacional, não no Supremo Tribunal Federal, não num convescote nos Estados Unidos, junto com uma plateia, sabe-se lá, de empresários, eu duvido, porque empresários estão minimamente preocupados com a segurança jurídica, coisa que o Supremo Tribunal Federal simboliza o reverso. E ele é o presidente da corte neste turno. Bom, quem mais está lá? Estudantes de universidades nos Estados Unidos. Será que eles conhecem a realidade do que acontece no Brasil quando a palavra democracia aparece na tela? Óbvio que não. Então, está tudo errado. E por fim, onde é que está escrito que o Supremo Tribunal Federal pode chamar para si, invocar para si algo como conter um populismo, interferir na vida política do país? Onde é que está escrito isso? Aliás, o mal que hoje o Brasil enfrenta parte dessa tensão permanente, parte desse cansaço, porque a maioria dos brasileiros, eu tenho certeza absoluta, como eu, por exemplo, somos fartos de tudo isso. Isso parte do Supremo Tribunal Federal, está dentro do Supremo. O dia que a política sair do judiciário, da sede do judiciário, as coisas vão retornar à sua normalidade institucional. E ninguém está defendendo fechar nada, quebrar nada. Pelo contrário, a praça deve permanecer intacta e a Constituição em cima da mesa. É só isso que a gente está pedindo. Então o Supremo não tem que invocar nada, o Supremo tem que fazer aquilo que diz a lei, aquilo que diz a forma como a Constituição determina as prerrogativas de cada poder harmonicamente e independentes. É o artigo 2º da Constituição. Ele conhece a Constituição. Mas ele está no lugar errado, é disso que se trata. E pense bem, ministro Barroso, como parlamentar, de repente você pode fazer palestras, tem gente que deixa o cargo político, até o Lula, por exemplo, outros ministros do Supremo também se dedicaram à vida de palestras. Pode viajar o mundo inteiro com o seu dinheiro, não com o dinheiro do pagador de impostos, porque mesmo que a viagem tenha sido custeada por uma organização ou por empresários, tanto faz. Hoje é dia útil. Essa semana tem expediente, ou deveria ter expediente no Supremo Tribunal Federal. E quem paga o seu salário é o pagador de impostos, é cada CPF que presta contas à Receita Federal. Portanto, vá procurar uma profissão que lhe agrade e que afague a sua alma. Vai poder falar à vontade sobre o que quiser, não fazendo política de toga.